Estamos na linha com o técnico do Pelotas, Beto Almeida, que teve o carro depredado em protesto da torcida no final desta terça-feira. Boa noite, Beto Almeida. O protesto foi um resultado da goleada sofrida para o Rio Grandense no último final de semana, Beto. Então, primeiro eu gostaria que desse a sua avaliação sobre o porquê a equipe acabou sofrendo um placar elástico lá em Santa Maria, sendo que vindo uma vitória por 2-0, se não me engano, sobre o 14 de julho, não é? Boa noite. Boa noite. Exatamente. Em primeiro lugar, só corrigindo essa questão do que você citou, né? Protesto da torcida. Não houve protesto nenhum da torcida. A torcida do Pelotas não tem nada a ver com aquele grupo de vândalos, de desempregados, de desocupados e covardes que compareceram ali. Não tem nada a ver. A torcida do Pelotas é outra coisa. Nós temos uma relação muito grande, muito forte já há bastante tempo, né, em função dos resultados que juntos nós conseguimos, a torcida com o meu trabalho, com o trabalho da direção, dos jogadores, mas essa relação ela é forte. Agora, esse grupo que eu me referi, esse grupo é um grupo de covardes, simplesmente isso, que não tem a competência ou a personalidade de encarar qualquer um de nós ali individualmente. Isso a gente sabe que é assim. Agora, em grupo, contra poucas pessoas ou contra um imóvel, um carro que está ali parado, eles crescem, né? É um comportamento de manada, pode-se dizer, né? Quando um debanda todo mundo junto aí. Claro. Agora, com relação ao jogo, se nós fôssemos com o nosso sub-20 lá, com todo o respeito ao Rio Grandense, nós não perderíamos de 5. Perdemos de 5, isso nos entristeceu muito, nos deixou tremendamente chateados. Foi ruim dormir no domingo à noite, foi terrível para nós profissionais. Para o torcedor também, sem dúvida alguma. Agora, sem querer justificar o resultado, mas nós fomos com apenas 2 jogadores titulares para esse jogo, porque nós tínhamos 4 jogadores com 2 cartões amarelos, e se tomasse um cartão amarelo ficaria fora do nosso grande objetivo, que é a participação no fase que realmente começa a competição, né, que é os mata-matas. Então nós deixamos esses jogadores fora, mas o Bruno fora para recuperar de uma lesão, o Brida também recuperando de lesão, o próprio Thiago Gaúcho. Fomos com 2, 3 talvez titulares, mas não justifica, não poderíamos de forma alguma perder da forma como perdemos. Isso é o que aconteceu. Uhum. Bom, e depredação de veículo foi uma reação, de fato, muito forte por parte desse grupo, né? Em algum momento, Beto Almeida, sua integridade física chegou a ser ameaçada? Por favor, como é que aconteceu essa explosão por parte dos torcedores? Como é que foi essa reação deles? Né, estacionado na rua do clube, e foi uma questão mais pessoal até, de uma pessoa já identificada, que dias atrás eu disse para essa pessoa que se ele continuasse andando por dentro do clube ali em dia de semana e soltando piadinhas ia ficar ruim para ele. E eu tenho testemunha disso, que quando ele lá fora, ele disse, esse aqui é o carro do Beto. E aí partiram para arranhar, riscar o carro e coisa desse tipo, né? Então já está identificado, a direção está tomando as devidas providências. E o importante é que a cabeça está muito boa, a gente segue o trabalho normalmente. Foi lindo de ver a aplicação, a determinação dos jogadores nesses 3 últimos treinamentos, né, desde segunda-feira, desde terça-feira. E o grupo está muito consciente de que agora começa a verdadeira competição do Pelotas. Uhum. Bom, e pretende, então, o trabalho no Pelotas continua firme, né? Mas como é que a família reagiu quando soube do ocorrido, Beto? Minha esposa ontem à noite 3 vezes me ligou pedindo para mim voltar para casa, né? Minha família mora em Porto Alegre. E para mim largar isso aqui, não. Eu tenho um compromisso muito forte aqui com a direção, com os jogadores, com a verdadeira torcida do Pelotas, a qual nós temos um apreço muito grande, e é de ambas as partes isso. Então não vai ser meia dúzia de idiotas como esse que vão fazer eu mudar o meu planejamento junto com o Esporte Clube Pelotas. Uhum. E o trabalho então junto com a diretoria, então, bem alinhado nesse momento, afinal, um momento
certa forma, de um pouco de tensão, né? E conforme vice de futebol, isso até sua saída em determinado momento não chegou a ser descartado. Como é que se encara o trabalho daqui para frente, Beto? Não, eu acho normal quando perde um jogo desse jeito e acontecem manifestações. Enfim, acho normal ser questionado o trabalho de um técnico. E deve ser sempre questionado. Onde tem um patrão, esse patrão tem que questionar o seu funcionário. Mas houve um consenso de que não tinha o porquê fazer troca no comando, né? E se tivesse que ser feito, eu aceitaria normalmente, sem nenhum tipo de problema. Inclusive estamos nesse momento aqui reunidos, né? O departamento de futebol, a direção do clube, para traçar as metas programadas para esses mata-matas. Então o trabalho segue normalmente, o nosso vestiário é muito fechado contra esse tipo de coisa, né? Tanto que os jogadores treinaram ontem à tarde, hoje pela manhã e hoje à tarde, uma concentração muito grande em cima desse grande objetivo nosso, que é ir para a final da Copa Eldorado. Então o torcedor pelotense, como é que pode esperar o grupo, né? Porque quando se vê, né? A gente às vezes de longe lê assim, bom, o carro do técnico foi depredado, torcedores fizeram isso, especulou-se saída. Às vezes pensa-se que o clima dentro do vestiário está numa turbulência só e até que se pode acabar vindo nos próximos dias ocorrerem saídas, né, serem dispensados atletas, algumas mudanças. Isso está sendo avaliado também. Como é que os jogadores reagiram depois desse ocorrido? O grupo está fechado ou alguma peça talvez tenha que sofrer alguma mudança? Não, nós já aprendemos há bastante tempo que sempre que te dão um limão, tu tem que extrair dele uma bela de uma limonada. E nós fizemos desse fato aí um fator que servisse para aglutinar ainda mais o nosso grupo, deixar o nosso vestiário mais blindado ainda contra essas coisas externas. E os treinamentos estão provando isso. Uma aplicação fora do comum, uma aplicação fora... Uma aplicação muito boa e, te digo, uma aplicação não diferente do que vinha acontecendo até então. Houve esse último jogo aí, muito ruim da nossa parte, né? Horrível, os jogadores ficaram envergonhados e nós também, mas agora é a parte principal da competição, onde nós estamos com força total, todos os jogadores recuperados, ninguém levou o terceiro cartão que nos deixaria, porque nós não temos jogo no final de semana, né? Então não daria tempo de cumprir e iríamos com a equipe desfalcada. Temos a equipe completamente inteira, não sai ninguém, pelo contrário, estamos prestes a apresentar mais uma contratação ainda essa semana. Até o volante Marabá já foi apresentado ontem, né? Foi uma indicação sua? Como é que vem a condição desse atleta para compor o elenco do Pelotas? Nós só poderíamos contratar jogadores que atuassem em mais de uma posição e que estivessem jogando, porque a necessidade era urgente, né? É porque o Thiago Gaúcho talvez não consiga estrear nessa parte da competição. Ele teve uma fratura de 2 costelas no último Brapel, então ele vinha jogando até semana passada, até domingo passado, então já chega em condições de atuar na estreia sem nenhum problema. E devemos trazer na mesma condição mais um jogador ainda. Pois é, bom, Beto, eu estou aqui com a tabela da Copa Eldorado aberta aqui na Copinha. Pelotas no grupo B com 16 pontos, em quinto lugar, classificam-se 6 nessa chave. O sexto colocado tem 9 pontos, é o Rio Grandense. Então o Pelotas já classificado e, como você disse, não joga nesse final de semana, né? Que avaliação é possível fazer do trabalho realizado até agora e como é que essa folga agora, já que não joga no final de semana, vai ser utilizada para cimentar de vez o bom clima na boca do lobo, pelo menos dentro do grupo, né, dentro do vestiário? Nós, dentro do nosso planejamento, nós entendemos acertadamente que essa competição favorece para clubes como o Pelotas, né, o único clube da primeira divisão do nosso grupo, para que se faça experiências visando a parte final da competição, que vai começar daqui 12 dias. E já projetando alguma coisa para o gauchão do ano que vem. Então nós tivemos um revezamento em várias posições, nós temos 3 goleiros, os 3 jogaram, os 3 tiveram uma sequência de 2 jogos cada um,
Fizemos isso em todas as posições, todos os jogadores do grupo participaram. Então, o planejamento era exatamente esse, porque a gente começou a competição já classificado. Não havia nenhuma dúvida que poderíamos correr algum risco de não classificar. Então, por isso, essa competição favorece a esse tipo de trabalho. E agora, sim, a equipe bem definida, bem delineada, jogadores todos com um ótimo ritmo de jogo. Então, faz com que a gente chegue muito forte para essa competição. E com relação à sequência de trabalho normal, a semana toda ela em 2 turnos, sábado e domingo nós folgaremos, representamos na segunda e como semana final de preparação. Tá certo, obrigado então Beto Almeida pela sua participação, técnico do Pelotas, conversando aqui no Por Dentro do Esporte. Beto, quiser fazer algum microfone, fica aberto para fazer alguma consideração final sobre os episódios ocorridos no decorrer do final da semana, início desta semana, e também sobre a preparação para a próxima fase da Copinha. Aproveitar a deixa, né, fazendo um agradecimento até para que a gente possa esclarecer bem o que aconteceu e dizer que nós sabemos diferenciar muito bem a origem das coisas. Se é a torcida do clube que pede a minha saída, é uma coisa. Agora, aquela meia dúzia de vândalos ali, que não fazem parte da torcida do Pelotas, isso ali não me diz nada, só me dá nojo desse tipo de gente que infelizmente se infiltra em meio a belas torcidas organizadas para fazer arruaça, para fazer esse tipo de coisa. Então a torcida de Pelotas, do Pelotas, eu sei que ela está com o clube, eu sei que ela está fechada, eu sei que ela acredita em tudo aquilo que a gente já fez juntos e que temos a melhor condição de fazer melhor ainda a cada dia que passa. Tá certo, obrigado então, muito obrigado por nos atender, Beto Almeida. Tem uma boa reunião aí com o Pelotas, também vai alinhavando contratações. Uma boa noite. Valeu, boa noite para você. Tá bom, obrigado. Esse é o técnico Beto Almeida do Pelotas.